eu aumentar um pouquinho o volume, Sandra. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus, João, capítulo 9, versículo 4. Melhorou? Ok. Sabemos que o lavor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidade. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhe são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Enquanto é dia, né? A mensagem, o título é Enquanto é dia. Né? Então, enquanto a gente está aqui nesse corpo de carne, enquanto a gente está reencarnado, enquanto a gente tem condições de fazer alguma coisa, de trabalhar para o bem, que, em verdade, nós sempre temos condições de trabalhar pelo bem, né? A gente deve fazer as obras daquele que nos enviou, né? Nós somos aqueles trabalhadores da seara de Jesus, né? Então, Jesus permitiu que a gente viesse aqui e construísse alguma coisa, mas como ele fala um pouquinho lá no final do texto, a gente vai trabalhando por nós e por aqueles que estão à nossa volta, né? Quando a gente trabalha só pensando na gente, aí a gente está querendo tirar um proveito, né? Um resultado daquele trabalho muito egoístico. Mas quando a gente trabalha por nós, e vamos um pouquinho só mais à frente, João, só para eu ser mais fiel ao que Emmanuel fala, por favor. Né? Ele fala aqui assim, olha, nós somos emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que a gente esteja, né? E a gente vai realizar em si próprio e em derredor dos nossos passos as obras santificadas de Jesus. Né? Então, a gente mudando, a gente trabalhando na nossa transformação, a gente auxilia na transformação daqueles que estão ao próximos de nós, né? Que estão caminhando junto com a gente. Né? É assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente muda o local que a gente está, é mudando a si próprio. Então, ele fala para a gente não desdenhar a nossa posição, não. Observa onde é que você está, o que você está fazendo, que família foi colocado, que estado, que casa, que trabalho, com que pessoas, porque é exatamente ali, né, que ele fala, né, Emmanuel fala, para a gente buscar valorizar aquela situação, é porque é exatamente ali que a gente vai fazer as obras que Jesus está contando com a gente. Né? E, ao final, fala, nunca te esqueça de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Porque a oportunidade de hoje é a oportunidade de hoje. Amanhã, na outra encarnação, é outra situação, é outra oportunidade, são outras condições de saúde, são outras condições de tempo. Né? Agora, enquanto é dia, enquanto estamos aqui na luz do Evangelho, enquanto estamos nos esclarecimentos que nos são dados pela espiritualidade, vamos fazer o nosso melhor. Entendo que é
esse convite, né? Esse chamado que Emmanuel está alertando para a gente. Nada de deixar para amanhã, é para agora. É para esse exato momento que a gente precisa fazer alguma coisa. Finalizei, Vera. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Jorge. Então, agora nós vamos pensar com convicção nas pessoas que nós queremos beneficiar, na certeza de que serão atendidos de acordo com a necessidade de cada um, né? Vamos orar, tá? Então, pensemos em Jesus. Mestre querido, aqui estamos nós, Senhor, esta família reunida em seu nome, na certeza de sua presença, Senhor, porque foi assim que o Senhor nos prometeu. Aqui estamos, Senhor, prontos para o trabalho, prontos para o aprendizado, para a convivência fraterna. E agradecemos de coração, Senhor, essa oportunidade bendita que nos é oferecida. Nesse momento, Senhor, que estamos todos juntos, unidos pelos sentimentos, pelos pensamentos, nós queremos vibrar, Senhor, orar, rogar por nossos irmãos que se encontram nos hospitais, enfermos, muitos, Senhor, partindo desta vida. Queremos pedir, Senhor Jesus, pelos seus familiares, que amenize o seu coração, fortalecendo a fé, a coragem. Nós rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua inspiração para os profissionais de saúde, que eles sejam fortalecidos nessa luta, Senhor. E pedimos também, Senhor, pelos pesquisadores que buscam com muito esforço, com muita vontade, uma solução para tudo isso por que estamos passando. Muito obrigada por tudo que temos, Senhor, porque estamos aqui unidos, estamos em prece, estamos trocando, Senhor, afeto. Muito obrigada por tudo e que sua paz se faça em nossos corações. Nós rogamos também, Mestre amado, que o Senhor inspire e fortaleça o nosso querido Cacate, que vai trazer o estudo da noite de hoje para nós todos. Que a sua paz permaneça em nossos corações, Senhor. Graças a Deus. Tá bom, amigos. Será só os novos que não conhecem o Cacate, né? Mas ele vai falar dele, ele vai falar como é que é o nome. Todo mundo está vendo lá, Carlos Otávio, não é nenhum Cacate, não, é Carlos Otávio. Octávio. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Legal. Ah, está ouvindo. Às vezes dá um tilt aqui, se pararem de me ouvir, me avisa que eu boto o headphonezinho. Eu sou o Carlos Otávio, a maioria me conhece como Cacate, eu já tenho alguns anos aí na casa, já como trabalhador, evangelizo na casa, na mocidade, uma turminha de jovens bem legais aí, talvez estejam alguns aí, não sei. E sou marido da Salete. O marido da Salete é quase posto, né? Então, sou marido da Salete. E que também evangeliza comigo e tal. E tá evangelizando agora. E hoje a gente vai tentar dar continuidade aqui ao estudo do capítulo do Evangelho, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E a gente está estudando aí os itens desse capítulo. Eu vou dar continuidade. A gente vai estudar hoje o item 24 desse capítulo. Eu vou tentar botar aqui a apresentação. Só um minutinho. Com isso eu vou parar de vê-los. Então, se alguém quiser falar alguma coisa ou quiser participar de alguma maneira, vai ter que me interromper porque eu não vou conseguir ver, tá bem? Eu tô até com uma outra tela aqui, não sei se vai funcionar, mas enfim, vamos lá.
Vocês estão vendo aí? Tá tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Eu aqui faço a referência bibliográfica, porque aqui nós da agremiação, né, decidimos que a gente vai estar sempre colocando as referências que a gente vai utilizar, por conta até dessa reunião ser online, de estar gravada e tal. E a gente sabe que nesse mundo digital aí, essas coisas são importantes que a gente deixe registrado, que muitas das coisas que a gente fala aqui estão, obviamente, nos livros que a gente faz referência aqui. A gente hoje vai estar usando essencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec também, e eu vou usar um pedaço do livro Nas Telas do Infinito, da Ivone Pereira, ditado pelo Bezerra de Menezes. Em algum momento eu vou tentar contar essa história, uma das histórias. Bom, então, como eu disse, a gente vai falar sobre a desgraça real, está no capítulo 5, item 24 do Evangelho, e foi ditado pelo espírito de Delfina de Girardin. E eu achei interessante porque eu já tinha lido esse item, obviamente, algumas vezes, acho que todo mundo já leu esse item algumas vezes. É de uma parte do Evangelho que eu acho muito interessante, porque junto com o Consolador, que é o capítulo seguinte, nos traz assim realmente consolações e explicações sobre as dores, sobre os problemas pelos quais a gente passa. Eu acho que nesses 2 capítulos, para mim, pelo menos, tem muito material de muita explicação de tudo que a gente vem fazer aqui, das coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acha que não tem explicação, e é legal porque a Delfina de Girardin traz para a gente aqui um conceito muito legal que vai nos levar a algumas reflexões, e aí a gente vai ver. Eu acabei procurando a Delfina de Girardin, e é Delphine de Girardin, né, que ela era francesa, uma escritora contemporânea de Kardec, nasceu coincidentemente no mesmo ano de Kardec, em 1804, e ela teve uma carreira de escritora interessante, assim, e tinha uma certa influência no meio, alguns amigos artistas conhecidos da época, acho que Honoré de Balzac, o próprio Victor Hugo, né, que a gente tem aí também alguns livros e contos do Victor Hugo aí, era amigo dela. Então tem algumas histórias dela aí muito assim, interessantes, e pelo que eu vi, eu olhei, só tem essa mensagem dela no Evangelho, mas ela era ativa, ela participava das reuniões espíritas, estudou sobre o assunto e tal, até nas coisas que eu pesquisei, né, que ela foi visitar o próprio Victor Hugo no exílio, né, que ele foi exilado e tal, e levou um pouco de conforto com esses conhecimentos. Enfim, só uma curiosidade, né, a gente ver qual é o espírito que está trazendo essas informações para a gente. Bom, eu fui no dicionário para trazer aqui o significado dessas palavras, porque, obviamente, elas vão aparecer muito no texto, e é legal porque ela começa, a gente vai ver depois no texto, ela começa falando sobre isso, e vocês vão ver como tem tudo a ver com o significado que a gente pega nos dicionários de hoje aí, né? Uma desgraça é a perda das boas graças, um desfavor, desvalimento, revés da fortuna, azar, infelicidade, acontecimento funesto, calamidade, estado de aflição, angústia, grande pobreza, miséria. Então, um monte de coisa ruim, né? E desgraçado é aquele que está em desgraça, um desventurado, um infeliz que passa por essas situações aí acima, né? E ela faz referência a isso no texto. Vamos começar o texto, eu vou ler o texto. Eu ia ler o texto inteiro, mas acho que a gente vai perder tempo. Eu vou lendo os trechinhos e a gente vai discutindo, falando sobre os trechos que eu separei aqui. Eu tentei botar trechos pequenos para a gente poder conversar mais e poder ler melhor, né? Eu sei que muita gente vê no celular, então tentei botar uma letrinha um pouquinho maior para facilitar. Então, a desgraça real, toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu
e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. A primeira leitura me deixou um pouco incomodado, essa coisa, ela falar dos homens, isto é, os desgraçados. Interessante ela dizer que muita gente parece que conhece a desgraça, é íntima da desgraça, né? E a gente realmente, até por estar na Terra, no planeta de provas e expiações, a gente costuma, eu mesmo costumo usar bem essa palavra, que desgraça, não sei o que, desgraçado e tal. E acaba que cai meio que num estado pueril, e a gente acaba usando essa palavra para coisas do dia a dia, e que muitas vezes nem tem a ver com o significado, né, que a gente leu antes e tal. E ela aqui vem dizer que quem acha que tem intimidade com a desgraça, ou seja, que é um desgraçado, que é um infeliz, um sofredor, etc., não é bem assim. E ela vai explicando aqui para a gente o porquê disso. Me incomodou, porque os homens, isto é, os desgraçados. Falei, poxa, eu sou um desgraçado, é isso? E aí o desgraçado remontando aos significados, e o infeliz, um desvalido, né? E aí, não, né? Até uma vez, essa semana, umas 2 semanas, a gente estava fazendo um estudo que a gente faz nas quintas-feiras, e a gente estava estudando justamente o Cristo Consolador, um dos capítulos, o capítulo seguinte daqui do Evangelho. E aí, essa coisa foi levantada de que, poxa, quem é o sofrimento, quem tem esses sofrimentos e tal, e eu até levantei a mão e falei, poxa, eu às vezes me sinto meio assim incomodado porque eu não tenho grandes sofrimentos. A gente tem dores e sofrimentos que todo mundo tem no dia a dia, assim, né? Eu, graças a Deus, não tenho uma doença grave, não tive, né, uma perda na família ainda, assim, né? Meus pais estão vivos, meus filhos bem, então não passei por nenhuma dor. Quer dizer, meus pais, minha mãe é falecida, mas eu era muito novo. Então, a gente acaba que eu não passei por uma dor muito grande, a não ser a dor do cálculo renal. Essa eu já passei algumas vezes, é bem grande. Mas fora esses sofrimentos pontuais, eu me considero, pelo contrário, não um desgraçado, um agraciado, vamos dizer assim, porque ainda não passei por essas dificuldades tão grandes que ela fez referência aqui, que a gente viu no significado. E aí ela continua dizendo assim, eles, nós, né, que os homens, enfim, quem vive aqui na Terra, veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. E aí ela aqui vai exemplificando coisas de desgraça. E eu acho que se remonta muito, claro, àquela época, né? Fogão sem lume e tal. Mas hoje a gente pode fazer os paralelos aqui todos, né? Um fogão sem gás, com o preço do gás hoje, imagina quantas pessoas a gente, no trabalho do Boa Nova, quantas vezes a gente via as pessoas com problemas pedindo, né, para contribuir com o dinheiro do gás, só porque não tinham gás em casa, uma situação normal, que a grande maioria de nós aqui provavelmente não passa, né, ou não passou, mas que para boa parte dos brasileiros talvez realmente seja um problema. No credor que ameaça, ou seja, nas cobranças, né, o cobrador e tal, do que a gente está devendo, num filho, na perda de um filho, de um ente querido, aí, enfim, que é uma dor, é um sofrimento realmente muito grande, né? Não dá para a gente dizer que não é. Angústia da traição, poxa, qualquer que seja a traição, né? É um sentimento muito ruim, né? Não deixa de ser um sofrimento grande. E a desnudação do orgulho, que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Imagino que sejam situações em que a gente se deixa levar pelo orgulho de alguma maneira, né? E oculta isso de alguma maneira, não deixa as pessoas saberem, porque por causa do orgulho, seja porque você está com algum problema financeiro, está com algum outro tipo de problema,
você acaba não deixando se transparecer por conta de orgulho, por conta de vaidade, enfim. Ela fala aqui de maneira ampla uma série de coisas que são sofrimentos até hoje, no nosso dia a dia, e provavelmente ainda serão por muito tempo, enquanto a gente estiver vivendo aqui esse nosso planeta de provas e expiações aqui na Terra, e ela vem colocando isso de maneira bem aberta, assim, né? Eu fiquei pensando que, no meu caso, por exemplo, eu tenho passado agora por momentos muito difíceis no trabalho, né? Muito, muito complicados aí, alguns problemas sérios, assim, e isso tem me feito um mal danado, né? Enfim, às vezes acordo de noite, aquelas coisas que eu acho que todo mundo em algum momento acaba passando por isso, né? E a gente vai ficando mais velho, menos resistente a essas coisas, né? Aí dor de estômago, coisas que eu não tinha, já passei por situações mais complicadas e não tinha problema. Agora até perder sono às vezes você perde, coisa que nunca aconteceu comigo. Acho que você vai ficando mais velho, essas coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. E aí você não tem como fugir disso e achar que você é um desgraçado. Realmente é uma desgraça. Eu sei que às vezes eu trabalho em casa, tenho um escritóriozinho em casa, estou trabalhando realmente de home office. Às vezes eu vou, tomo um café e tenho que subir para o meu escritório, que é no andar de cima. Aí me dá aquela, ai meu Deus, lá vou eu, tipo, estou andando para o calabouço, assim, né? Ou para, sei lá, para o corredor da morte, assim, meu Deus, lá vou eu, um monte de problema para resolver, como é que vai ser e tal. É aquele momento que você se acha um desgraçado, né? E ela vai falar aqui mais para frente um pouquinho que não é bem assim. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Eu fiz um realce aqui, porque essa frase chama muita atenção, né? Sim, isso tudo é desgraça, sim, legal na linguagem humana, né? Enfim. Mas é uma desgraça para quem só vê o presente. Eu até sublinhei presente, porque isso com certeza é uma coisa que a gente tem que falar, porque quando a gente pensa no presente, eu imaginei logo as pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, né, do Espiritismo. Eu acho que um conhecimento, para mim, pelo menos, é fundamental no Espiritismo, né, de todos os conhecimentos que são, obviamente, muito necessários, tem um, para mim, que assim, tem um peso muito grande, que é a coisa de nós sermos espíritos imortais, né, de estarmos vivendo uma vida única. Essa vida continua, a gente só troca de roupagem, de ambiente, mas a partir do momento que a gente aceitar isso de forma absoluta, de que a gente é um espírito em vida única e a vida continua, e tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira na continuidade da vida, né, já que ela não se interrompe, eu acho que nossa perspectiva de vida na Terra muda. E muda de forma absoluta, de forma absurda. E aí eu comparo as pessoas que vivem aqui na Terra que não têm esse conhecimento, sejam por serem materialistas ou não, mas, enfim, que acreditam piamente que a vida se inicia na maternidade e acaba no cemitério. Essas pessoas realmente vão ter grandes dificuldades de entender as coisas pelas quais elas passam e as coisas que acontecem na nossa vida. Porque realmente muita coisa fica sem sentido. Se a gente imagina que a vida é uma só e que a gente está aqui para viver a vida a mil e aproveitar os prazeres aqui terrenos, sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã não existe, realmente fica muito difícil da gente conseguir entender e levar a vida de forma adequada, né? Como a gente imagina deva ser levada. Por isso, quando ele fala que é só quem vê o presente, você chega a entender que as pessoas que consideram, às vezes, a perda de um emprego, ou às vezes coisas mais banais, como uma desgraça sem fim, como uma coisa assim difícil de passar, uma coisa enorme, um problema gigantesco, porque realmente a visão dela é muito limitada, né? Uma visão muito pequena a respeito do todo. Quando a gente começa... O dia que a gente conseguir introspectar de maneira verdadeira essa coisa de que, poxa, a nossa vida é muito grande. É um tempo que a gente não consegue contar.
E essas coisas que acontecem, que são desgraças enormes nesse momento, em algum momento não vão ser nada, né? Às vezes, na própria vida, às vezes a gente passa por coisas terríveis e no dia seguinte, ou uma semana depois, você já nem lembra por aquilo que passou, né? Imagina se a gente considerar a nossa vida de espírito, né? Que não tem fim. Mas aí ela fala uma coisa que é muito interessante, que a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. E aí foi legal porque eu lendo isso eu me lembrei de Kardec. E aí mais legal ainda porque está chegando o aniversário de Kardec, né? Então muito provavelmente a gente vai ter estudo de Kardec aí na semana que vem e tal, na evangelização, provavelmente aqui também. Então, e eu gosto muito de Kardec, né? Eu já fiz alguns estudos, já li bastante coisa sobre Kardec, então Kardec tem uma história que eu acho muito fascinante, assim, muito bacana, né? De toda a forma como ele assumiu a responsabilidade, encarou o compromisso e trouxe isso tudo que a gente tem aqui hoje. É realmente um espírito assim, bem, que eu considero de uma importância muito grande, assim, né? E a história dele é uma história muito legal. E eu me lembro que quando ele foi apresentado às mesas girantes, de primeira, assim, ele não deu muita bola, porque estava uma coisa muito ainda fenomenológica, né, em Paris e tal, era muita coisa de lazer ainda, as pessoas achavam muita graça naquilo e tal. Ele não deu muita bola. Depois um amigo dele, acho que o seu Fortier, se não me engano, pessoa que ele considerava mais e tal, acabou que convidou ele para ir num evento e tal, e disse que elas não só giravam e se movimentavam, mas também falavam, respondiam perguntas. E ele acabou sendo movido por aquela curiosidade, né, de pesquisador lá, né, aquela coisa que ele tinha de estudioso. E ele viu as mesas girando, viu ela respondendo algumas perguntas e tal. E aí, naquele momento, ele não se ateve somente ao fato, né? Ele estava preocupado com as consequências, também com as causas daquele fato. E ele até fala que para uma consequência inteligente, ou seja, para uma mesa estar respondendo perguntas, né, de alguma maneira, tem que ter uma causa inteligente por trás, né? Mas a grande maioria das pessoas não teve essa preocupação, né? Estava só realmente se divertindo com aquela situação das mesas voando e tal. Mas ele não, ele viu ali, ele mesmo diz, a possibilidade de respostas que a humanidade busca, né, ao longo da sua história. Então, e aí ele começou a estudar aquilo daquela maneira. Então, me lembrei disso porque assim, a importância que tem da gente prestar atenção no fato, obviamente, mas nas consequências, mais na causa. E isso vai ficar mais claro agora, com a Delfine exemplificando, explicando isso para a gente, o porquê que a gente tem que estar mais preocupado com as consequências do fato, né? Que horas são? 9 horas. Bom, vamos no próximo. Então ela continua. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então ela começa a destrinchar isso um pouco para a gente, e aí ela abre um pouco essa coisa dos fatos, porque a gente acaba que, se atendo ao fato, você perde um pouco da análise daquela situação, né? E aí, o que muitas vezes parece ser uma coisa ruim, uma desgraça, muitas vezes se torna uma coisa boa. Ela fala a coisa da tempestade que arranca as árvores e tal. Eu fiquei tentando trazer isso para um exemplo assim mais palpável, né? Mais que a gente pudesse considerar na nossa vida do dia a dia e tal. E aí fiquei pensando, me lembrei de um caso relativamente antigo, e não é único, isolado, já tiveram outros casos disso, de uma pessoa que ganha na loteria, né? Que parece ser uma coisa muito boa, né? Ganha dinheiro,
parece que vai resolver todos os seus problemas e tal. E por conta daquilo, outras coisas se desenrolam. Nesse caso que eu conheço, que aconteceu acho que em Tanguá, que era uma cidade aqui do Rio, né? O rapaz já era um senhor, ganhou um dinheiro bem grande, só que não quis sair daquela região, porque nascido e criado lá, né? Enfim, aí comprou um sítio, uma fazenda, alguma coisa e tal. Mas a mulher ficou revoltada com aquilo, porque agora era milionária, queria, né, fazer outras coisas. Acabou que combinou aí, enfim, ele acabou sendo assassinado por conta do dinheiro e tal, ela presa e tal. Então, isso é um exemplo bom, mas é um exemplo de como um fato que aparentemente é muito bom pode trazer umas consequências bem ruins. E, de modo reverso, fatos que aparentemente são ruins que podem trazer coisas boas, né? E se a gente ficar realmente só com aquela visão tacanha, né? Míope, em cima do fato somente, a gente acaba, muitas vezes, se deixando levar por tristeza, por depressões e tal, e, a princípio, talvez nem fosse tão necessário. Eu me lembro da primeira vez que eu fui demitido, e aí não foi a primeira, foi a primeira, mas não foi a única, né? Nesse mercado que a gente trabalha aqui é bem animado. Mas, enfim, a primeira foi um choque, porque eu vinha de carreiras longas em empresas, né? Então, eu trabalhei 10 anos numa, trabalhei 7 na outra, já estava 5 anos nessa empresa. E, do nada, fizeram uma reformulação lá e tal. E realmente ninguém estava esperando, fizeram uma reestruturação. E aí fizeram uma lista de nomes lá e tal. E meu nome estava na lista. Demitiram 5 diretores numa semana, 15 gerentes na outra, e eu fui agraciado. Eu já tinha 4 filhos. Então, assim, aparentemente, isso era uma coisa meio que chocante. Não, eu tinha acho que 3 filhos, 2011. Acho que eu tinha 3 filhos e a Sarah estava grávida, alguma coisa assim. E aí, eu soube realmente, foi um choque, né? Você fica em choque e tal. Só que eu fiquei muito tranquilo. Eu me lembro que eu passei pela secretária, a secretária da diretoria e tal. Ela falou, Carlos, o que houve? Você está bem e tal? Tô vendo. Ela estava sabendo da confusão, né? Estava vendo muita gente e tal. Eu falei, não, estou bem, está tudo bem e tal. Ah, então tá bom. Foi tudo bem? Eu falei, não, mais ou menos. Fui demitida. Ela, meu Deus, ela surtou. Porque ela me conhecia, né? A gente me conhecia da vida do dia a dia e tal. Sabia que eu tinha 4 filhos. Ela correu, invadiu a sala do diretor, fez um escândalo. Eu falei, mas você vai ser demitida junto, sai daí, vem para cá. Acabou que eu fiquei consolando ela e algumas outras pessoas. Fui me despedir do meu time todo chorando, e eu consolando o time. Muito por conta, com certeza, dessa firmeza que o Espiritismo nos dá para essas situações, né? Não vou dizer que foi a tranquilidade, né? Eu fui para casa, vou tirar férias, que bom que eu fui demitido. Não é, a gente não pode gostar do sofrimento, né? Isso, de certa maneira, é até meio doentio. Mas a gente vai ter que aprender a conviver com essas coisas, né? Porque ela mesma está dizendo aqui que a gente tem uma visão muito míope das situações, para se deixar realmente levar dessa forma, se deixar arrastar dessa forma. Aí eu estou contando isso por quê? Porque o que parecia ser uma desgraça foi a melhor coisa que me aconteceu. Dali depois eu peguei outros empregos muito melhores, né? A gente estava construindo a casa aqui que a gente mora, e a gente estava num momento assim que eu não tinha mais dinheiro, a obra estava devagar, assim, num momento bem complicado, já pensando em vender carro, aquelas coisas, né, para tentar terminar a obra. E aí, como eu fui demitido, entrou um dinheiro, né? Ser demitido, entrou um dinheirinho, aí já conseguimos tocar a obra, coisa e tal. Então, assim, o que parecia ser uma coisa bem... Um mês depois eu estava empregado. Então, assim, o que parecia ser uma coisa bem ruim foi uma coisa muito boa. Se dependesse de eu pedir demissão, então isso não ia acontecer. Então, a gente tem que se submeter de maneira mais resignada às coisas que surgem na nossa vida, à própria vontade de Deus. Por isso eu sublinhei contrariedade aí. Eu fui olhar contrariedade no dicionário, é dificuldade, aborrecimento, desgosto. E essa contrariedade que eu li aqui, eu li muito que é uma contrariedade nossa contra as coisas que nos acontecem. Mas, se a gente abstrair um pouco disso, é uma contrariedade contra... na verdade, uma contrariedade contra a vontade de Deus. Muitas vezes Deus, né, te impõe alguma coisa, né? Enfim,
é a vontade dele, e a gente fica muito contrariado com essa coisa, né? Porque não é a nossa vontade. E a gente vai ter que entender, por bem ou por mal, que a nossa vontade não é grande coisa, né? A gente tem que ter, sim, vontade, mas vontade de seguir a vontade de Deus, de aceitar resignadamente, de trabalhar para cumprir com as suas leis, né? De ter vontade, sim, de fazer um caminho que, de maneira completa, né? Mas, assim, sempre em relação ao que está planejado para a gente, o que nos foi planejado por Deus, enfim, pelos espíritos que nos acompanham e tal, sem essa contrariedade, sem estar contrariado, né? Eu acho que isso também faz parte da nossa caminhada aqui. Que a gente possa se contrariar cada vez mais com as coisas que nos acontecem, com a certeza de que a gente está sendo amparado, está sendo envolvido, e que as coisas acontecem pela vontade, pela permissão de Deus, né? Deixa eu andar mais um pouquinho. E aí isso me lembrou essa pergunta já tão conhecida nossa, 614 do Livro dos Espíritos, não exatamente o que se deve entender por lei natural, mas pelo que eu sublinhei. Lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente está falando de desgraça real, de infelicidade, né, de ser desgraçado e tal. E aqui os espíritos nos trazem de forma muito clara que a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Ou seja, quando a gente teima em não cumprir com as leis de Deus. Ou quando a gente fica contrariado porque Deus não está cumprindo com a nossa vontade. Como se a gente pudesse, de alguma maneira, ficar contrariado por conta disso. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer para ser feliz, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, buscar seguir as leis de Deus, né? De forma mais ampla. Né? A gente pensar... Eu me lembro sempre quando eu falo das leis de Deus, eu me lembro do mancebo rico, que foi perguntar ao Cristo o que ele tinha que fazer e tal, e o Cristo falou, você tem que seguir os mandamentos. Ele, poxa, mas eu já sigo. E realmente ele seguia, né? E se a gente pensar bem de forma mais ampla, nós também, né? A gente não mata, a gente não adultera, a gente, né? Uma série de coisas que a gente já não faz, mas isso aí são formas genéricas de elencar o tanto de coisa que a gente tem que fazer para nos melhorarmos ainda aqui, né? E por conta disso a gente tem que estar alinhadinho com o que Deus quer, com o que Deus coloca para a gente aqui nessa vida, e a gente tem que encarar isso, né? De forma verdadeira, da melhor forma possível. Bom, dando continuidade ao texto, ele fala, a Delphine traz para a gente assim: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências, assim para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Eu achei essa parte tão legal. Eu até destaquei duas partes, que uma corrobora o que a gente viu antes ali, né? Que para julgar qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Se a gente se fixar no fato, a gente perde o julgamento realmente fica falho. Então, a gente precisa analisar as consequências e analisar as consequências dos nossos atos, né? Do que a gente vai fazer, isso que eu vou fazer aqui agora, como é que isso impacta a minha família, como é que isso impacta a outra, como é que isso vai impactar aqui a minha própria vida aqui no segmento e tal. Essa visão é muito importante. E a outra parte que eu realcei tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Eu achei isso tão interessante porque se a gente pensar em termos de consequência, né, se a gente fizer as coisas e não medindo as consequências, que é uma coisa que a gente já
bate muito, né? O Espiritismo bate muito nessa tecla, né? Com a lei de retorno, ou seja, as coisas que a gente faz para o bem ou para o mal vão voltar para a gente de alguma maneira. Então, a gente tem que estar sempre olhando para as consequências, porque quando a gente pensa em satisfação dos nossos desejos, sem estar preocupado com o desejo de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida, essa satisfação dos nossos desejos normalmente cala a nossa consciência de alguma maneira, né? Que a gente tem essa tendência de adaptar as coisas, né? De pegar o que deveria ser a vontade de Deus e dar aquela ajeitada para no final ser a nossa vontade com a chancela de Deus, né? A gente é bom nisso, né? Então a gente tem que estar preocupado, porque essas consequências, se elas estiverem alinhadas com as nossas vontades ainda tão imperfeitas, de seres ainda tão brutos que ainda somos, com certeza a gente vai estar afetando a nossa visão por conta desse abafamento da consciência. E a consciência, a gente sabe que são as leis de Deus dentro de nós, e são elas que nos dão um certo direcionamento, né? Que nos dizem, poxa, não vai por aqui. No fundo, você sabe que isso aqui não é legal, você insiste, tapa os ouvidos, não escuta a consciência, mas esse abafamento da consciência é que muitas vezes traz consequências ruins para a gente. E aí, quando ela fala aqui embaixo que essa infelicidade cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura, eu falei, opa, peraí, como assim cessa com a vida corporal a infelicidade? Né? E a gente lê tantas coisas aí, tantos casos e tal, de espíritos que continuam em infelicidade, e às vezes infelicidades até piores, né, no mundo espiritual e tal, mas ela diz aqui embaixo que encontra compensação. A gente tem a tendência de achar que compensação é uma coisa positiva. Você vai fazer alguma coisa e vai ganhar uma compensação por conta disso e tal, mas não necessariamente a compensação é neutra. Então, com o que você vai fazer, você vai ser compensado, ou vai ter que compensar de alguma maneira as coisas pelas quais você deveria ter feito e não fez, ou coisas ruins que você fez e tal, você vai ter que, de alguma maneira, resgatar isso, né, na vida futura. Deixa eu ver se ela... Acho que eu botei uma pergunta do Livro dos Espíritos aqui. Isso me levou a essa pergunta do Livro dos Espíritos, porque a gente está realmente... o texto trata de desgraça real, mas no fundo, a gente está tratando de felicidade, né? E aí tem essa pergunta que eu achei legal, muito por conta da resposta, que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Né? A felicidade, obviamente, é de cada um, né? A gente vai ter que buscar a felicidade, se melhorar e tal, mas muitas vezes o que é a felicidade para um é ruim para outro e tal, porque a gente ainda não tem essa visão mais ampla, esse equilíbrio que a gente deveria ter. E aí, o Kardec pergunta dos espíritos: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, em algum momento, os homens vão poder ter uma felicidade para todos? Aí os espíritos respondem muito sabiamente: sim, com relação à vida material é aposto necessário. E aí a gente começa a analisar a nossa vida, poxa, será que a gente... será que, primeiro, se a gente tem somente o necessário, e segundo, se a gente fica satisfeito com o que a gente tem, né? E os espíritos dizem aqui que a felicidade na vida material é a posse do necessário. A hora que a gente conseguir realmente ficar feliz com o que tem, tranquilo, e realmente for necessário, sem pensar em supérfluo, isso dá outro estudo. Então, ele está dizendo que é assim que vai ser. E com relação à vida moral, né, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é que a gente vai ter a consciência tranquila? Né? Seguindo as leis de Deus, seguindo a nossa consciência, sem atropelar a consciência, sem abafar a consciência. E a fé no futuro. Legal ela falar de fé, eu acho que eu até botei aqui a definição de fé, assim, porque, na minha visão, fé tem tudo a ver com esse estudo aqui, né? E a gente vai entendendo aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo isso mais. No capítulo 19 do Evangelho,
O item 12 ele fala: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então é aquela sensação inata, aquele sentimento inato que a gente tem dos destinos futuros. A gente tem isso dentro da gente. E a gente deveria trabalhar de forma harmônica para que essas coisas se desabrochassem, e a gente pudesse continuar crescendo, mas sempre em linha com o que Deus espera da gente, né? Porque isso tudo está dentro da nossa consciência. Essa crença de que a gente é amparado, de que a gente tem Deus cuidando de nós o tempo inteiro, de que a gente, se estiver seguindo direitinho o que tem que fazer, em linha com o que está planejado, em linha com o que Deus espera de nós, em linha com a vontade de Deus, se resignando com as desgraças e os percalços do nosso caminho, a gente sabe que essa fé tende a crescer cada vez mais, né? E a gente tem a obrigação de exercitar essa fé, porque no final das contas, essa fé que vai nos sustentar em muitos desses momentos, né? Ela continua dizendo, a Delfine: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob uma forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Eu achei essa parte... Começou tão bem, né? Vou revelar a infelicidade sob uma forma bela e florida. Eu falei, poxa, que legal, como é que vai ser isso e tal? Que acolheis e desejais com todas as veras, com todas as forças de vossas almas iludidas e tal. A infelicidade é a alegria, é o prazer. Eu falei, poxa, não comecei a não entender. É o tumulto, é a vã agitação. Aí eu comecei a entender, né? Porque tudo que ele fala aqui nos traz a infelicidade. Só que se a gente olha para o mundo que a gente vive hoje, o que nós procuramos no nosso dia a dia? E quando eu falo nós, falo de forma geral, a humanidade e tal. O que a gente vê por aí? A gente vê as pessoas procurando a alegria a qualquer preço, o prazer a qualquer custo, tumulto, né? Agitações vãs, sem um objetivo maior, ou melhor, com o objetivo de obter prazer, de obter alegria, satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, obviamente, que comprime o pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Então, ele fala que a infelicidade é o ópio do esquecimento. Quer dizer, a gente busca essas coisas que a gente acha que são felicidade para nos esquecermos das desgraças que a gente passa na nossa vida, ou pelo menos para trazermos uma sensação de alegria que possa se sobrepor às sensações de infelicidade que a gente tem na nossa vida. Aí está muito claro que está tudo errado, né? Então, para a gente esquecer das desgraças, entre aspas, que a gente passa no nosso dia a dia, a gente procura a infelicidade. Então, muito provavelmente, ao final dessa mistura aí, explosiva, né, de desgraça mais óbvio, de esquecimento e mais infelicidade na veia, a gente não vai conseguir realmente chegar a um lugar satisfatório, né? Isso está muito claro. Então, voltamos àquela coisa do fato e da consequência. A gente começa a se ater somente ao fato, eu vou ali só fazer isso aqui, é rápido, eu não estou fazendo mal a ninguém, coisa e tal, sem pensar nas consequências para outrem e principalmente para nós mesmos, o que isso pode trazer de consequência, o que isso pode estar afetando a minha vida, o que isso pode estar afetando o meu desenvolvimento, a gente vai ficar preso nesse loop aí. E eu achei muito legal essa coisa de a infelicidade é o ópio do esquecimento, né? Parece que a gente está procurando a felicidade, só que a gente está realmente se atolando na droga da infelicidade, né? E a gente insiste nesse caminho aí, né? Pelo menos é o que a gente vê
no mundo afora aí, né? Acho que nós espíritas já temos esse conhecimento, né, de uma série de coisas que nos infelicitam ou que podem nos infelicitar. A gente já sabe qual é o caminho da busca da felicidade. Não que a gente, não que isso seja fácil, não que a gente cumpra isso à risca 100% das vezes, mas é legal a gente já ter noção desse conhecimento, que isso há de nos dar uma certa responsabilidade sobre os nossos passos, né? O que eu achei interessante, e aí me deu uma curiosidade de buscar, é porque a gente está falando da desgraça real, da infelicidade e tal, Paraná, mas no fundo, a gente está trazendo uma receita de felicidade, né? Não se está procurando aqui falar sobre a infelicidade ou sobre a desgraça. A gente está procurando aqui dar uma outra face. Nós, quando eu falo os espíritos, né, a Delfim, dá uma outra face de entendimento de como buscar a felicidade e parar de perder tempo com essas felicidades ditas, né, efêmeras, que na verdade são a infelicidade, né? A gente tem que saber distinguir isso. E aí eu vi que no livro dos Espíritos, por exemplo, você tem 12 vezes a palavra desgraça e 9 vezes a palavra infelicidade. Mas você tem 108 vezes a palavra felicidade. Você vê que é uma obra voltada para a felicidade, né? Para nos trazer o caminho da felicidade, que é o caminho que a gente tem que seguir aqui na Terra. Aqui ela traz uma parte da mensagem também que é bem dura, assim, né? Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. O corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, isso aqui eu entendo como um aviso, como uma sacudida que ela está dando. Acorda, né? Entende que quem está chorando hoje, espera, né? Porque se está passando bem por isso, vai ficar bem. Mas se você está rindo hoje, só rindo, então, assim, a felicidade que você está provavelmente buscando aqui com esses risos todos não é o que Deus espera de nós, e a Deus não se engana. Ela coloca aqui bem claro que a Deus não se engana, não se foge ao destino. Então a gente tem que começar a ficar mais esperto com essas coisas de reclamação o tempo inteiro, de achar que a nossa vida é só coisa errada, é uma desgraça. Realmente muita coisa ruim, né? Porque senão a gente não estava aqui. Se a gente merecesse coisa melhor, não estava aqui. Não estava no planeta de provas e expiações. E a gente tem que estar lutando, né? Assim eu quero crer, para sair daqui, né? Ou seja, para que a Terra vá para um outro estágio e a gente possa estar nesse grupo que vai junto, né? Porque tem grandes chances de, se a gente não fizer o trabalho adequado, se a gente não fizer o esforço adequado, se a gente realmente não procurar por onde, pode acontecer da gente não seguir com a Terra, né? Isso é a pior coisa que poderia acontecer com a gente, principalmente nós espíritas, que já entendemos onde é que isso tudo vai parar, né? E já temos aqui uma receita tão boa de como fazer para estar no grupo dos que vão seguir com a Terra. Eu fiquei com vontade de contar rapidamente, espero que dê tempo, vou contar bem rapidamente uma história que a gente leu até com a mocidade agora bem recentemente, que eu acho que tem muito a ver com essa coisa da desgraça real. Cacate. Sim, Vera. Você pode ir até, assim, 10 para as 10, 5 para as 10, tá bom? Tá bom. Eu espero não... Mais fácil, lembra? É verdade, Não, eu espero não me alongar tanto, vou ver se eu consigo contar resumidamente, porque a história é muito legal, eu espero até aguçar a curiosidade e as pessoas possam ler, porque é uma história muito bacana, assim. O nome da história é a História Triste, mas nos revela muitas coisas e a gente vê que são fatos corriqueiros, que a gente vê no nosso dia a dia aí,
que podia estar acontecendo, já ter acontecido com qualquer um de nós, e até nessa vida mesmo, por que não a gente se deixar levar e tal. E é interessante que começa assim, um certo dia de novembro de 1928, um desgosto doméstico fez-me julgar a vida muito amarga, levando-me a sentir infeliz, deserdada da sorte. Olha só que interessante, que isso é a Ivone que coloca. Aí eu fico pensando assim, quantas vezes a gente já não teve um desgaste, um desgosto doméstico, né? Que a gente fez julgar a nossa vida, meu Deus, que desgraça, meu Deus, um deserdado da sorte. Achei interessante porque eu me identifiquei muito, né? Por N razões, né? Eu imagino que todos nós temos um momento em que coisas muito pequenas, seja pelo acúmulo de problemas, mas às vezes coisas rusgas domésticas, coisas bem pequenas, nos fazem parecer os mais desvalidos da sorte do mundo, né? E aí, essa história se dá aqui no Rio, muito rapidamente. É de uma família muito pobre, de uma mãe, uma filha de 15 anos e 5 outros filhos pequenos, que dependiam das duas. As duas trabalhavam com bordados, com costuras e tal. Mas só que eles eram realmente pobres, passavam, às vezes, algumas necessidades e tal, nem sempre tinham esses trabalhos. Agora, elas trabalhavam muito bem. A própria jovem de 15 anos, que é a Palmira, ela tinha um dom para essa coisa de costuras e bordados e tal. Então, ela realmente trabalhava muito bem. Então, elas conseguiam vender, e naquela época tinham, para as festas, as pessoas encomendavam as roupas e tal, e elas acabavam fazendo enxovais, né, e tal. E era assim que tiravam o seu sustento. Só que era uma vida muito dura, muito difícil, né? Imagina, vendendo esse tipo de coisa. E eles, por vezes, passavam necessidade, às vezes passavam até fome, não tinham comida para as 3 refeições. Era uma vida realmente muito dura. E a Palmira começou a ficar revoltada com isso, né? E se deixar levar por pensamentos. Ela foi alimentando certos pensamentos com relação à vida que ela levava, por que ela era assim. Ela era tão bonita e realmente a descrição é que ela tinha uma beleza realmente deslumbrante. E como ela tão bonita, muito mais bonita que as pessoas, até os ricos, né, para os quais elas vendiam os produtos lá e tal. Porque ela tinha essa vida tão desgraçada e as pessoas na sociedade tinham outras condições melhores e tal, e ela foi se deixando alimentar por essas coisas, tanto que os sonhos da vida dela é ela se casar com alguém rico, que fosse vê-la tão bonita e fosse propor casamento a ela, ou que a mãe dela fosse achar um novo marido, e aí um comendador ou algum funcionário aí do governo e tal, para poder sustentar a família e tal. Quer dizer, ela foi se deixando levar, foi alimentando esse tipo de coisa. E, num determinado momento, com 18 anos, ela chegou meio que ao ápice assim, da revolta. Ela estava realmente já muito bonita com 18 anos. E aí teve um estopim, que é assim, eles estavam com um trabalho muito grande, trabalhando muito para entregar umas peças lá para uma família, uma senhora de uma família rica e tal. Só que eles estavam passando realmente necessidade, não tinham dinheiro para comer, as crianças passando fome e tal. Então a mãe pediu ela que ela fosse na casa lá da senhora para pedir um adiantamento em cima do trabalho que elas estavam fazendo, para que ela pudesse comprar comida e tal, e pudesse entregar as peças dali no dia seguinte, ou 2 dias depois e tal, e entregar tudo. Chegando lá, ela foi muito destratada, a pessoa rica lá um pouco sem tato, né? sem enxergar a necessidade do próximo, dispensou ela, dizendo que não era costume da casa adiantar pagamento de nada e tal, meio que enxotou ela de lá. Ela muito revoltada, ela numa dessas visitas anteriores, ela tinha conhecido um rapaz, o Guilherme, que era um rapaz de classe mais alta e tal, e obviamente ficou assim embevecido com a beleza dela, né? Mas depois logo percebeu que ela era muito fútil, até por esses pensamentos que ela alimentava e tal, e era raro de ter um casamento entre uma pessoa, né, de outra faixa da sociedade, com rapazes mais ricos e tal, e naquele caso ficou ainda mais difícil, porque ele já tinha visto que ela realmente não serviria para isso, resolveu fazer dela sua amante, então tudo errado, aquela situação, né? Ela alimentando esse tipo de coisa,
e a vida dirigindo ela para coisas ruins. Aí teve o estopim dessa senhora. Talvez se essa senhora tivesse adiantado o dinheiro, talvez ela tivesse segurado um pouco mais. Mas ela realmente não suportou. Um belo dia ela foi e fugiu com o rapaz e saiu de casa. E deixou a mãe, deixou os 5 irmãos e tal. Uma coisa bem ruim. Uns dias depois ela mandou uma carta com uma quantia em dinheiro, explicando a carta para a mãe que ela não suportava mais aquilo, coisa e tal, ia tentar fazer outra coisa. Acabou que, obviamente, tão bonita e tal, acabou virando uma cortesã, né? E parece que conhecida na época, ganhou muito dinheiro e tal. Mas os anos foram passando e, como os anos passam para todos, ela foi ficando mais velha e tal, e já não tinha mais o mesmo visual e tal, e aí, enfim. Mas ela tinha juntado bastante dinheiro, só que ela se viu um dia muito solitária, e aí começou a entender, porque ela achava, aí lembrava da família dela, poxa, podia estar terminando a vida agora, de repente, casada com alguém, uma vida mais simples, com filhos e tal, estava ficando velha, sem ninguém para auxiliá-la. Acabou que um belo dia ela morreu dormindo, teve um infarto e tal, mas ela começou a despertar um pouco antes disso, a despertar para a realidade da vida, começou a auxiliar com o dinheiro que ela tinha amealhado esses anos todos, auxiliar algumas viúvas que tinham problemas, sempre lembrando, né, remontando a época que ela morava com a mãe e tal. E aí começou a ajudar, soube que a mãe tinha se casado, tinha ido morar no interior com as crianças, quer dizer, se ela tivesse resistido mais um pouco, combatido todos aqueles sentimentos que ela tinha ainda meio confusos e tal, talvez ela pudesse estar lá, de repente, ainda vivendo com a mãe, ou quem sabe numa cidade do interior, ter levado a vida dela de uma outra maneira. Mas, enfim. O que a gente vê nessa história é que ela reencarna depois, né? Ela morreu, reencarnou depois, de forma ainda pior, né? Ela veio a nascer na favela do Querosene, aí o início do livro é a descrição dessa favela. Imagina uma favela aqui no Rio de Janeiro naquela época, realmente era uma situação muito de pobreza extrema, muitas coisas ruins realmente, né? E aí ela descreve aquilo e tal, e todos os problemas pelos quais ela estava passando. Ela tinha dois irmãos menores, né? 2 crianças menores que ela tinha que cuidar também. Ela... alguém quer falar alguma coisa? Não. Vera? Não. Ah, tá, desculpe. E aí, e ela acabou ficando tuberculosa, então não tinha com quem passar. O início dessa história é o Bezerra levando a Ivone numa viagem, obviamente, de desdobramento e tal, para ela passar e ver essas situações e tal. E acabou que o Bezerra fala que ela estava ali espiando, né, sofrendo com a tuberculose, sofreu com miséria, ela era esquálida, magérrima e tal, cheia de problemas de saúde. Acho que ia deixar 2 crianças órfãs, porque ela que cuidava e não tinha mais como, não podia mais trabalhar, ia morrer daqui a um pouco, porque a doença foi evoluindo. E ele já dizia que não ia ser só aquela encarnação, ela ainda ia continuar encarnando para continuar espiando as coisas que ela já tinha feito. Então, assim, é um exemplo bem, eu acho, alinhado com essa coisa da desgraça real, né? Da gente não estar satisfeito com a nossa vida, com as coisas que se vão surgindo no nosso dia a dia. Ela tentou dar uma virada e tal, acabou que atropelou ainda mais a vida dela, né? Se estivesse ficado satisfeita lá, se submetendo à vontade de Deus, não contrariando a vontade de Deus, talvez tivesse de forma mais... conseguisse passar de forma mais tranquila essa vida e estaria resgatando as coisas pelas quais ela estava passando. Não, ela acabou piorando a situação dela e levando isso para a próxima vida, né? E aí Deus nos submete aqui em situações para que nós possamos crescer, que nós possamos superar as dificuldades e nos desenvolvermos, e crescermos, e passarmos para a próxima vida de forma melhor, né? Mais maduros. Se a gente não faz isso, a gente acaba, além do pretérito que a gente está tendo que resgatar, a gente acaba amealhando mais problemas e mais coisa por resgatar, né?
Foi o que aconteceu com ela. E bom, o tempo está acabando, deixa eu dar uma... Vou continuar lendo rapidamente. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhe não pode dar glória nem promoção. Então ela está dizendo que o Espiritismo vai nos esclarecer, já nos esclarece, né? Eu acho que aqui eu agradeço todos os dias, né? Aqui, engraçado que as nossas preces aqui em família são sempre agradecendo o Espiritismo nas nossas vidas, com todo esse esclarecimento, com todas as reflexões, com todas as possibilidades de atritar a vida que a gente leva, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, com o que o Cristo nos traz, com o que o Espiritismo nos esclarece, com o que os Espíritos nos trazem. Então, eu diria que é uma oportunidade realmente abençoada da gente poder estar crescendo e ter uma receita, né? Ter um roteiro, né? É o que a gente tem hoje com o Espiritismo. E eu sublinhei lutas aqui, porque ele fala que os bravos soldados preferem as lutas dos combates. E essas lutas, que lutas seriam essas? Eu vejo que são as nossas lutas contra nós mesmos, né? Contra as nossas dificuldades, contra as nossas imperfeições. A gente está combatendo essas vontades que temos ainda não alinhadas com a vontade de Deus, ou alguns desejos que temos que não fazem realmente parte com o que os espíritos esperam de nós, ou com o que realmente o Espiritismo nos traz como sendo um caminho mais seguro. Então, a gente lutar contra essas coisas com muita paciência, com muita resiliência, com muita resignação, porque só assim a gente vai ter um espírito mais domesticado, né? Mais amadurecido para continuar seguindo esse caminho que a gente tem que seguir, né? Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Eu realcei esse finalzinho porque fala de fé. Eu acho que fé aqui é fundamental. Muitas vezes a gente passa por situações na vida em que a gente testa a nossa fé, né, de verdade. Mas se a gente começar a enxergar essas coisas dessa maneira, ou seja, de que isso que está acontecendo, por mais duro, por mais sofrimento que seja, não é uma desgraça real. Desgraça real vai ser o que eu vou fazer com isso, o que eu vou apreender com essa situação, qual é o meu próximo movimento depois de passar por essa situação. A hora que a gente entender isso, introspectar isso de forma consistente na nossa vida, a gente vai começar a entender como é que a vida funciona de verdade e como é que a gente vai poder crescer enquanto espírito e como essa fé raciocinada, trabalhada em cima dessas dificuldades vai nos ajudar nesses momentos. Então, eu acho que eu estou chegando ao fim. Bom, consegui. Eu acho que, para mim, o que ficou aqui realmente assim, como reflexão mais ampla é de que a gente tem que entender que as coisas que a gente passa aqui, a gente tem que passar, né? A gente tem uma cruz para carregar, óbvio, mas a gente tem uns ombros fortes para isso. A gente pode fortalecer mais esses ombros como estudando, né? Refletindo, fazendo autoconhecimento, fazendo aquelas lutas nossas diárias contra as nossas dificuldades, contra as nossas iniquidades no dia a dia, né? Às vezes a nossa vida, às vezes uma desgraça, vamos dizer, grande, ela é feita de pequenas desgracinhas, né? Do todo o dia a dia. Então a gente tem que ficar atento para isso, né? Porque às vezes coisas muito miudinhas, coisas pequenas, são as tais 1000 agulhadas, de que nos fala também os Espíritos,
que acabam criando uma dor grande. Então, a gente ficar sempre alerta com esse tipo de coisa, mas com a certeza de que nós somos amparados por Deus, pelos Espíritos, por Jesus, que cuida de todos nós o tempo inteiro, e que a gente possa alimentar a nossa fé no futuro em cima disso, para fazer com que nós, enquanto espíritos imortais, continuemos a caminhada resplandecentemente. Gente, obrigado. Consegui terminar, Vera. Muito obrigado pela paciência de todos e que tenhamos todos uma ótima noite. Tá bom, Cacá.